A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal. Na aula passada nós comentamos sobre o capítulo 13 ao capítulo 19 do livro de Josué, que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre. Estudamos sobre a partilha da terra ali para o povo hebreu, uma herança ali conquistada pela fé, onde Deus cumpre aquilo que havia dito a Abraão, de que aquela terra ali seria dado a ele. E vamos iniciar hoje o capítulo de número 20 e o capítulo de número 21, que vai nos revelar a misericórdia e a justiça de Deus para com o seu povo. O capítulo 20, nós vamos ver o estabelecimento de algumas cidades de refúgio que foi estabelecida já com Moisés a respeito da proteção a alguém que houvesse cometido um ato involuntário, um erro, para que ele não fosse punido pelos seus vingadores. É bom lembrar aqui que a tribo de Levi, eles estiveram de fora da partilha da terra ali prometida, onde um dos filhos de José vai herdar ali essa herança territorial que deveria ser dado à tribo de Levi. Os levitas, Deus disse que eles não teriam porção de terra, porque o próprio Deus seria a sua herança. Eles cuidariam das coisas relacionadas ao tabernáculo, do culto, da instrução da lei. Então eles receberiam apenas 48 cidades ali da terra prometida para que eles habitassem. Fizesse ali uma plantação de subsistência, mas não deveria ter trabalho secular como as demais tribos. E no capítulo de número 20, nós vamos encontrar o texto aqui dizendo: E falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, apartai-vos para vós a cidade de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Então, aquilo que foi estabelecido por Moisés, Deus dá continuidade ali com Josué, a respeito dessas cidades. É bom nós compreendermos que ali no tempo antigo, naquela época, os povos, principalmente os povos orientais, eles exigiam punição na mesma medida em relação aos demais crimes. Então, o crime deveria ser levado numa igualdade, independente de circunstância, ou se pudesse ser analisado. E nós vemos aqui, meus irmãos, Deus demonstrando que a sua justiça e a sua misericórdia. Sabemos que havia muitas leis estabelecidas no Antigo Testamento em relação ao culto, em relação à terra, em relação à propriedade, e também temos ali a lei relacionada ao crime relacionado com assassinato. Nós vamos ver que em algumas partes da lei nós vamos encontrar olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Então, um crime requeriria o quê? Que fosse executado ali um juízo, uma justiça sobre determinado fato. E nós sabemos que o propósito de Deus não é que nós venhamos buscar a vingança.
porque tanto no Antigo como no Novo, Deus nos orienta, meus irmãos, que Ele é um Deus justo, é um Deus misericordioso, que a justiça quem faz é Ele. Então nós não podemos querer nos vingar, querer fazer justiça com as próprias mãos, que isso não cabe a nós. Deus, que é o Senhor de toda a terra, Ele fará justiça aos seus escolhidos no tempo dele, no tempo determinado por Ele. Então foi estabelecido que 6 cidades, para que desse proteção a alguém que cometesse um ato pela qual a outra pessoa viesse a perecer, mas esse ato foi involuntário, foi por um erro. Logo assim, ele não poderia ser punido de uma maneira tão severa como um homicídio doloso. Homicídio doloso quando há ali o desejo de matar. E homicídio culposo quando a pessoa ele cometeu o ato, mas ele não tinha intenção, não queria aquele resultado, então foi algo que ocorreu. Então Deus estipula o que? 6 cidades. 3 ficariam do lado oriental e 3 ficariam do lado ocidental, ali da terra prometida. Seriam locais que estariam dentro, ali no meio, vamos dizer assim, de todas as tribos. No sul, no centro e no norte teria essas cidades. Eram cidades de fácil acesso, aonde alguém que estivesse ali sendo perseguido, alguém que estivesse sendo afligido ou sentenciado a uma penalidade da qual deveria de ser usado de misericórdia, essa pessoa deveria correr até a cidade de refúgio, para que ele fosse ali alcançado pela misericórdia. Então nós temos aqui a misericórdia divina, ela sendo estendida para proteger aqueles que erram de uma maneira involuntária. É o que nós vamos encontrar no texto. No versículo 3 do capítulo de número 20, nós encontramos esse fato, dizendo, olha, para que fuja ali alguém que cometeu um homicídio por erro ou não com uma intenção, para fugir do vingador de sangue. E quando essa pessoa ela buscava um escape, fosse até essa cidade de refúgio, e se chegasse às suas portas, no versículo de número 4 fala sobre isso, essa pessoa ela estaria protegida. Ali os principais anciãos, eles chegariam e julgariam aquela causa. Se ele fosse inocente, ele naquela cidade, ele estaria protegido. Ele não seria sentenciado à morte ali, tendo dentro dos limites dessa cidade de refúgio. Então, nós encontramos aqui, meus irmãos, que Cristo é o nosso refúgio, como diz lá o salmista, né? No Senhor nós temos o que? O nosso refúgio, a nossa segurança. Então Cristo é o refúgio para o cansado, para aquele que está desamparado, está desprotegido, que está buscando socorro. Então em Jesus nós temos o que? A salvação, temos a segurança, temos a proteção para todo aquele que nele se achega. Então esse homem, versículo 4, fugindo. Então ele procurando socorro na cidade de refúgio, ali ele seria julgado. E sendo inocente, ele haveria de habitar ali naquela cidade. Versículo 6, habitará nessa mesma cidade e o vingador de sangue não poderá fazer mal algum ao indivíduo que cometeu um erro, um ato involuntário. Então, enquanto ele permanecer dentro da cidade, viver ali, ele estará seguro. Então, é a aplicação que nós temos.
Enquanto nós estamos em Cristo, nos achegamos a Ele, estamos em Cristo, que é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza, nada poderá nos atingir ou nos alcançar, porque estamos sobre a proteção de Deus. Então, naquela época não havia presídio, a segurança para dar proteção ao homem, mas ali o próprio Deus está prometendo que refúgio para todos aqueles que se achegarem que a essas cidades. Então, todos aqueles que se achegam ao Senhor encontrarão refúgio para a sua alma, refúgio para o seu coração. Então, ele deveria viver ali, naquela cidade, dentro dos limites, eles estariam protegidos, mas se eles saíssem dos limites da cidade, ele iria ali certamente ser sentenciado pelo o vingador de sangue. Um fato interessante, versículo 6, fala também, enquanto o sacerdote vivesse, ele não poderia sair daquele local, daquela cidade, somente morrendo o sumo sacerdote. Então, quando o sumo sacerdote morresse, ele estaria livre para voltar para sua casa e também, meus irmãos, estaria livre do vingador de sangue, pois o vingador de sangue não poderia mais cometer ali nenhuma vingança contra si, porque ele estaria ali livre daquela sentença, porque buscou abrigo na cidade de refúgio e ali, após a morte do sumo sacerdote, se extinguiria toda a punição. E nós encontramos aqui também uma relação com a pessoa bendita de Jesus. Jesus ali na cruz do Calvário, ali com a sua morte, ele nos deu vida. Ele nos absolveu de toda condenação através do sacrifício vicário ali na cruz do Calvário. Então nós temos a redenção sendo efetuada ali na cruz, aonde o Senhor Jesus Cristo nos perdoou de todo o pecado. Agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo as obras da carne, mas andam segundo o seu Espírito. E outro fato interessante, muito lindo, que nós vamos encontrar relacionada a essas 6 cidades, versículo 7 ao versículo de número 8, está dizendo sobre o nome dessas cidades. Seria a cidade de Siquém, ou melhor, cidade de Quedes, Siquém, Hebron, Bezer, Ramote e Golã. Então, todas as cidades trazem um sentido figurado. Ali em Josué, capítulo 20, versículo 8 ao versículo de número 7 ao versículo de número 8. Nós encontramos Qued, significa, meus irmãos, santificação para o impuro. O significado dessa palavra Qued significa lugar santo. Então, é onde o impuro vai alcançar refúgio e vai se tornar santo. Então, João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós éramos impuros, mas nos achegamos a Cristo, nele nós alcançamos o perdão dos nossos pecados e nos tornamos santos, né? Porque a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós somos santificados através do sacrifício vicário de Cristo, através da sua palavra e através da manifestação do Espírito Santo em nós. Porque Jesus é o santo santificador que santifica todos aqueles que se achegam a ele. Versículo de número 7 também nós encontramos a segunda cidade chamada Siquém. Siquém significa ombro. Então, ombro é aonde o cansado encontra força. O cansado ali vai encontrar o quê? Consolo para a sua vida. Então, o ombro é onde leva o quê? O peso. Nós vamos ver que Jesus carregou ali a cruz sobre os ombros, levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, para nos trazer salvação e nos trazer consolo da parte de Deus. Então Jesus, ele é
o refúgio para aquele que está cansado, para aquele que está oprimido. Jesus disse: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele leva sobre si o que? Os nossos fardos, a nossa carga, e nos dá a vitória. Nós temos aquela parábola lá em 15, onde Jesus encontra a ovelha perdida, ele pega a ovelha, coloca sobre o que? Os seus ombros, traz a ovelha ali consolo, proteção, e leva ela para um local seguro. A terceira cidade, nós vamos encontrar a cidade de Hebrom. Hebrom significa associação. Ela tem uma relação com união, com comunhão. Então nós vamos ver aonde o indivíduo estava fugindo, estava procurando um socorro. Na cidade de refúgio, ele encontrar uma cidade de comunhão. Então nós vemos que Jesus trouxe o que? A comunhão ali através da cruz do Calvário. Jesus Cristo nos levou à comunhão com Deus e também a comunhão de um para com os outros. Então, a cidade de refúgio trazia o que? Comunhão para aquele que estava contrito, aquele que estava ali desamparado, encontrava a comunhão ali dos levitas, a comunhão com os irmãos, encontrava a comunhão de Deus. A quarta cidade, ela já está no versículo de número 8, as outras três últimas, a cidade de Bezer, que significa fortaleza. Então, a cidade de refúgio seria o quê? Uma fortaleza que traria proteção para aquele que estava desamparado, aquele que estava ali triste, que estava amargurado. Então, Jesus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Então, nele nós temos o que? A segurança para enfrentarmos as adversidades e vencermos as lutas dos dia a dias, porque Jesus, ele nos dá força e ele é a nossa fortaleza. A quinta cidade, nós encontramos a cidade de Ramote. Ramote significa elevação, local aonde nós somos exaltados, aonde nós somos elevados. Então, antes nós éramos moribundos, homens e mulheres sentenciados à morte, porque éramos miseráveis pecadores. Mas na cidade de refúgio nós encontramos o que? A exaltação. Passamos de escravos do pecado para sermos libertos através de Cristo Jesus. Passamos a sermos chamados filhos de Deus. Então, na cidade de refúgio, em Cristo Jesus, nós somos exaltados porque nos tornamos uma nova criatura. Nos tornamos uma nova pessoa, que agora já não anda mais segundo o curso desse mundo, mas vive uma vida que venha glorificar o nome de Deus. E a sexta cidade, nós temos a cidade de Golã, que significa alegria deles. Então, a pessoa encontraria alegria na cidade de refúgio, porque antes ele estava triste, estava amargurado, estava fugindo, porque poderia ser morto a qualquer momento, mas ele vai até a cidade de refúgio, vai até Golã, aonde Golã a amargura ela é tirada, a amargura ela vai se tornar em alegria. Então Cristo, ele é o refúgio contra toda tristeza, contra toda amargura, porque ele é a nossa alegria para a nossa alma, para o nosso coração. Então nós aprendemos nessa cidade de refúgio, nós aprendemos que em Deus sempre há refúgio, há segurança para aqueles que se achegam nele. Capítulo 21, vai falar, meus irmãos, sobre a questão do povo, ou melhor, da tribo, dos levitas, eles requererem essas cidades. Deu a entender que mesmo sendo estabelecida, as demais tribos ali, eles não se preocuparam de fazer de imediato ali, trazer
habitação para os levitas, estabelecerem eles nessas cidades. E isso aqui nós vamos ver que nós temos que dar prioridade para aqueles que fazem a obra, para aqueles que trabalham no reino de Deus. Então nós temos que cuidar da nossa vida, mas também temos que contribuir para que esses também possam ser alcançados pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Porque os levitas, eles viveriam o que? Das ofertas, dos dízimos ali, relacionada ali no templo, embora eles tivessem a sua agricultura ali familiar de subsistência, mas eles também comeriam ali das bênçãos recebidas pelas demais tribos. Então nós não podemos nos esquecer daqueles que fazem a obra de Deus, como estava ocorrendo aqui no capítulo de número 21. E no capítulo de número 21 também nós vamos encontrar, meus irmãos, Josué despedindo a tribo de Rubens, de Gade, a minha tribo de Manassés, porque deixaram a sua herança do outro lado do Jordão e vieram lutar ali com seus irmãos para que eles também conquistassem o seu espaço. Então nós lutamos para alcançar bênção, mas quando alcançamos as nossas bênçãos, nós também temos que lutar para que outros irmãos também possam ser abençoados, porque isso alegra também ao coração de Deus e vai alegrar também aos nossos irmãos. Então nós vamos ver capítulo 44, depois que tudo isso aconteceu, que eles tiveram fé para lutar, repartiu a terra, eles estabeleceram as cidades ali dos levitas, nós vamos ver que Deus, ele trouxe repouso em redor, conforme havia jurado o quê? Aos seus pais. Então, não ficou inimigo de um diante o quê? Dos filhos de Israel, porque Deus havia levantado a sua boa mão sobre eles, e eles haviam guardado a palavra do Senhor para cumprir. Então, nós aprendemos esses dois capítulos, algumas partes relacionadas com essas 48 cidades distribuídas para os levitas e 6 cidades que seriam cidades de refúgio. Que Deus continue sendo o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro, porque enquanto você estiver em Deus, Deus fará proezas para com a sua vida, para com a sua casa. Se você gostou dessa aula, você pode deixar a sua curtida, também pode se inscrever no nosso canal e toda vez que comentarmos algum texto da palavra de Deus, você será notificado e receberá em primeira mão esse estudo que nós estaremos fazendo. Que Deus vos abençoe e te dê um final de semana abençoado.